O Supremo Tribunal Federal começou a julgar quais responsabilidades as redes sociais e empresas de tecnologia devem ter sobre os conteúdos que os usuários publicam. Os ministros do STF julgam 2 recursos que discutem a responsabilidade das redes sociais por danos causados por publicações feitas pelos usuários dessas plataformas. E se essas empresas devem atuar para remover conteúdos ilegais e antidemocráticos, discurso de ódio, racismo e ofensas, antes de uma ordem judicial. Num dos recursos, o Google questiona se pode responder na justiça ao armazenar ofensas escritas por usuários e se deve fiscalizar o conteúdo previamente. Em outro recurso, o antigo Facebook, hoje Meta, questiona uma decisão da Justiça que o obrigou a derrubar um perfil falso e fornecer dados a respeito do computador usado para criar a conta. Os casos julgados envolvem a aplicação do Marco Civil da Internet. A lei entrou em vigor em 2014 e regula a atuação das plataformas digitais, definindo os direitos e os deveres para o uso da internet no Brasil. Mas o artigo 19 da lei isenta provedores de internet, websites e gestores de redes sociais de responsabilidade sobre o conteúdo compartilhado pelos usuários. Atualmente, as redes só são punidas quando descumprem uma ordem judicial para a retirada do conteúdo. O julgamento decidirá, portanto, se o artigo 19 é ou não constitucional e em quais situações as empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais publicados pelos usuários. O julgamento terá repercussão geral, ou seja, o que for decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal vai ser seguido por todos os tribunais do país. No início do julgamento, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que chegou a hora de o Supremo decidir a matéria e que a Corte aguardou uma legislação que não veio. Uma discussão importante, o tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda de legislação por parte do Poder Legislativo e não ocorrendo. Chegou a hora de decidirmos essa matéria. A regulamentação das plataformas digitais está em debate no Congresso Nacional desde 2020. Em 2022, o Senado aprovou um projeto para regulamentar as redes. A proposta foi enviada à Câmara, que no ano passado adiou a votação por falta de consenso entre os deputados. Em maio deste ano, o plenário aprovou um pedido para que o projeto fosse votado com urgência, mas até hoje isso não aconteceu. O debate sobre a responsabilidade das redes sociais acontece em outros países. Em fevereiro, a União Europeia aumentou o rigor sobre as plataformas digitais e provedores de internet. Independentemente do tamanho, elas agora têm que oferecer aos usuários mecanismos para denunciar conteúdos ilegais e também agir rapidamente para eliminá-los. Aqui no Brasil, especialistas afirmam que, da maneira como está hoje, as redes sociais servem para a massificação de mensagens com crimes de ódio, terrorismo, racismo e ataques às instituições democráticas, e que essas empresas não respondem pelos danos. Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, relatores das 2 ações, apresentaram seus relatórios sobre o caso. Os posicionamentos dos ministros sobre o tema só serão conhecidos quando eles apresentarem os votos. Nós estamos aqui a discutir, sim, conteúdo falso e perfil falso e conteúdo ofensivo e ilegal. Só para esclarecer os eminentes advogadas, advogados do Ministério Público que farão sustentação oral. É amplo. Só para acrescentar, realmente, nós vamos discutir nos votos, né? Nós vamos discutir não só, nós vamos discutir especificamente que tipo de conteúdo é vedado às plataformas, não abolirem, e também as hipóteses em que situações a notificação pode vir a levar à obrigação de retirar o conteúdo. Então, é uma discussão bem completa, perfil falso, conteúdo
e em que hipótese notificar devem retirar o conteúdo. O advogado da Meta, José Hollenberg Leite Neto, disse que há um esforço por parte das empresas para a retirada de conteúdo criminoso e que a empresa defende o aprimoramento da legislação existente. Como se sabe, o tema está em discussão no Congresso Nacional. E a Meta tem colaborado nesses debates. Ela busca uma solução legislativa justa para o equacionamento das relevantes questões ali discutidas. Mas a possibilidade de haver mudança legislativa e aprimoramento não importa dizer que o modelo brasileiro é, só por isso, inconstitucional. O advogado do Google, Eduardo Furtado de Mendonça, também defendeu o aperfeiçoamento do Marco Civil, mas não a responsabilização das plataformas. Não faria sentido responsabilizar uma plataforma por não haver removido um conteúdo cujo exame é polêmico, é sujeito a valorações subjetivas, que muitas vezes são objeto de divisão no próprio Poder Judiciário. A Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital foi um dos autores do Marco Civil da Internet. O advogado da associação, Daniel Dias, disse que usuários recorrem ao argumento de liberdade de expressão para cometer crimes e que hoje são as próprias plataformas que determinam o que removem ou não, seguindo regras determinadas por elas. Então a questão não é a supressão ou a remoção ou não desse conteúdo. A questão é se essa remoção vai ser feita tão somente e apenas com base nos termos de uso e compromisso, que são estipuladas unilateralmente pelas próprias plataformas. Então, não é que elas não querem e não removam, elas não querem é ter que remover, com base em regras estatais. A nós nos parece que essa influência de regras estatais, ela é, sim, positiva. O advogado da Confederação Israelita do Brasil argumentou que as redes hoje servem para a rápida propagação das mensagens de ódio. Excelências, não se trata de tornar ilegais discursos anteriormente ilícitos, mas da obrigação de se estabelecer regime de responsabilidade e conformidade para o gerenciamento de conteúdo nocivo, manifestamente ilegal, nos seguintes termos em que nós propormos como teses: ilícitos tipificados criminalmente, especialmente o racismo, terrorismo, instigação ao suicídio, violência contra a mulher, ilícitos contra crianças e adolescentes, devem ser tratados e removidos em até 24 horas pelas plataformas que moderam os limites da liberdade de expressão. O julgamento será retomado amanhã com os votos dos relatores e dos demais ministros da Corte.